Senhoras e senhores, boa tarde. Atendendo o que preceitua o inciso 1º do artigo 57 do Regimento Interno, declara aberta a presente audiência pública a respeito do projeto de lei complementar número 40 de 17 de abril de 2025. Altera a lei complementar número 16 de 2006, institui o programa Lagoa à Prova Rápido e dá outras providências. Compondo a mesa, o vereador secretário Diego, também representando o nosso presidente Josmar, que por motivos outros não se pode fazer presente. E dando prosseguimento, concedo a palavra à nossa secretária municipal do Planejamento, Maiara Zaparoli, para discorrer a respeito do presente projeto de lei complementar. Boa tarde a todos os presentes e aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Gostaria de cumprimentar aos senhores vereadores, autoridades presentes, sociedade civil e colegas de trabalho. Meu nome, então, é Maiara Zaparoli, secretária de Planejamento, e juntamente com o diretor técnico, Luiz Andrighi, iremos fazer essa explanação tão importante para o nosso município, né, que nos ajuda, então, na questão de celeridade dos processos que tramitam no planejamento do nosso município. E essa proposição ela é de lei do LAR, né, Lagoa à Prova Rápido, ela vem em um momento, e não é só essa discussão em si que vai fazer com que tudo isso que a gente almeja ao longo da gestão aconteça, mas sim mais um passo, né, para que a gente consiga de certa forma, modernizar, né, os nossos trabalhos dentro da prefeitura. Então, ele vem para questões de aprovação de residências unifamiliares, né, tentando agilizar os processos e torná-lo cada vez mais ágil e rápido. Entendemos que, quando a gente trata de residências unifamiliares, precisa ter um olhar diferenciado e com mais atenção, né? Sabemos que tem muitas pessoas também que precisam de recursos e que a aprovação desses projetos vai impactar, inclusive, para aqueles que buscam programas, né? Programas de, por exemplo, Minha Casa e Minha Vida. Enfim, queremos, então, auxiliar tanto aos engenheiros, aos arquitetos, como toda a comunidade, de modo geral. Então, eu agradeço desde já a presença de todos aqui, né, que estão interessados nesse assunto. E vamos apresentar alguns tópicos principais, inicialmente. E, em seguida, iremos dar a abertura para ouvir, né, as sugestões, dúvidas e contribuições de todos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Então, de antemão, já passo a palavra para o nosso diretor técnico, Luiz Andrighi, né, que será feita a explanação, então, dessa proposição de lei. Também poderão acompanhar aqui pela tela essa apresentação. Primeiramente, boa tarde. Então, vamos partir para explanação sobre o programa Lagoa à Prova Rápido, tratando sobre o objetivo do programa. Né? Puder passar para... que é instituir um procedimento mais ágil, mais informatizado e simplificado na aprovação de residências unifamiliares. Né? Para que o pessoal venha, faça o seu protocolo lá na prefeitura, em questão de 15 dias, já tem o seu projeto aprovado, se tiver tudo certinho. Né? Quem pode participar do programa? Exclusivamente para residências unifamiliares, nesse primeiro momento. Né? Como a secretária falou, a gestão quer ampliar isso para outras edificações, para que essa aprovação seja mais rápida do que a gente vem tendo.
e apenas para imóveis que tenham o seu registro regularizado, regularizado junto ao cartório, ou estejam em áreas de regularização fundiária, sejam de parte do município ou regularização fundiária que está sendo feita por particulares, né? Se a pessoa tem um terreno que é invasão ou APP ou outras situações, ela não vai poder participar, como tem no próximo slide. Que no caso são áreas públicas invadidas que não foram regularizadas, áreas de preservação, áreas de risco, áreas com restrições judiciais e faixas de domínio. Talvez alguém possa pensar assim, é óbvio que projetos nessas áreas não são aprovados, mas infelizmente nós vivemos numa época em que nós precisamos registrar aquilo que é óbvio, né, para que as pessoas não queiram dar uma de malandro e chegar com um projeto de uma casa nessas áreas e querer aprovação, né. E o próximo slide ali, ele fala que a tramitação é toda pelo site do município, toda pelo autoatendimento do município. O requerente ou o engenheiro arquiteto, ele vai fazer o seu cadastro no site do município e vai fazer todo o protocolo por lá, né? E os protocolos, pareceres e as notificações, elas serão informadas pelo e-mail que vai ser cadastrado no usuário de quem for fazer o protocolo, né? O planejamento vai continuar prestando informações quando as pessoas nos procurarem para saber sobre os seus projetos, sobre os seus pareceres, mas elas continuarão indo por e-mail. A documentação exigida. A documentação não muda muito do que a gente vem pedindo, né? Só que toda essa documentação vai ter que ser protocolada de maneira digital, no caso de residências unifamiliares. Na lei tem uma observação seguinte, que eu posso escolher ter essa tramitação agilizada e fazer tudo em formato digital, ou eu posso seguir o que vem sendo feito normalmente e a minha tramitação vai ser o ritmo normal, que vai ser mais lento, né? Então ali você vai ter que apresentar o requerimento padrão, a matrícula do terreno, se for um terreno já com registro junto ao cartório, ou se ele estiver numa área que seja de regularização fundiária, tu vai ter que ter uma certidão que certifique que aquele terreno está numa área que é objeto de regularização fundiária, seja pública ou particular. Os projetos, a anotação de responsabilidade ou registro de responsabilidade quitado, documentos pessoais e declarações que a lei, no texto puro dela, pede. As responsabilidades, que aqui é uma questão que a gente resolveu mudar, seguindo o ritmo de outros municípios, que é aumentar a responsabilidade do proprietário e do profissional que ele contrata, né? O município responsável pela análise, a fiscalização e a emissão de documentos, o requerente é responsável por prestar informações verdadeiras, por estar com as informações atualizadas, e o responsável técnico por acompanhar o processo, né, que é perfeitamente acompanhável pelo site da prefeitura, e responder aos pareceres. A questão de prazos. No texto da lei, nós tínhamos uma meta mais ousada, mas decidimos deixar em 7 dias úteis, né? Porque não faz sentido eu dar um prazo de 7 dias corridos, a pessoa chegar ali fazer o protocolo na quarta-feira, véspera de um feriadão, em que ela vai perder a quinta, sexta, sábado e domingo, e eu ter que já aprovar esse projeto em 7 dias. Então a gente preferiu por deixar 15 dias. Questão de pendências, né? Feita a análise nesse prazo de 7 dias, o projeto analisado e observado que há correções a serem feitas, a pessoa vai ter um prazo de 15 dias úteis para apresentar as correções, né? Nesse prazo, passado o prazo de 15 dias úteis, se ela não apresentar
as correções, esse projeto vai ser arquivado de forma automática. Né? Vai ser notificado. Quando você já receber o teu parecer, já vai estar lá. Em caso de não atendimento no prazo de 15 dias úteis, esse processo será arquivado. Questão de penalidades e sanções. Apenas para ressaltar que nós temos o artigo 299 do Código Penal, que fala sobre a falsidade documental e crime. Por que eu falo isso? Porque nessa lei vai ter um instrumento, que é um termo de responsabilidade, que deverá ser assinado pelo responsável técnico e pelo proprietário do imóvel, em que os dois se responsabilizam a prestar informações verdadeiras, a seguir a lei e que estão cientes de todas as obrigações legais. Em caso de irregularidades, né, vai ter anulação do alvará e sanções legais. Como eu falei antes, a responsabilidade do proprietário e do técnico. E como o nosso Código Administrativo, o Código de Obras tratam das sanções, nós apenas reforçamos que tanto o profissional como o proprietário vão receber sanções em caso de infrações. Né? Observações finais. Esse programa, ele é opcional. Como eu disse antes, se a pessoa quiser seguir pelo método tradicional, não tem problema. Mas ela vai ter que respeitar o nosso prazo habitual, que é de 30 dias para você ter a tua aprovação. Né? O alvará, alinhamento continuarão sendo emitidos juntos, e independente da obra ser concluída ou não, ela já vai ser inclusa no cadastro imobiliário do município para fins tributários. E o que a gente busca com isso, na parte da conclusão, é mais agilidade, mais transparência, reduzir a burocracia e valorizar também os nossos profissionais do município que prestam um bom serviço, para que sejam valorizados, continuem prestando um bom serviço, né? E também de forma de conscientizar o pessoal que vai construir, para que esteja atento ao que está construindo, aquilo que está se propondo a fazer. Secretária? Sim, gostaria de frisar algumas questões que foram colocadas por colega. Obrigada, Luiz. Que são, então, essa questão dos 7 dias para aprovação, a questão dos 15 dias, que será para realização de correções pela parte técnica, quando for necessário. A partir desses 15 dias, então, o que ocorre se o técnico da obra não fazer a correção, vai ser arquivado. E, por analogia ao nosso Código de Obras, até 1 ano e meio pode desarquivá-lo e continuar com o rito do processo. Não precisa abrir um novo processo. Tá? Então, agora a gente abre para diálogo, né? Se tiverem dúvidas, considerações, contribuições. Então, ficamos à disposição de todos. Nesta proposição de lei não tem metragem de imóveis. Precisamos colocar uma questão importante, que é residências unifamiliares. Esse é o ponto principal. Importante observar que não estão incluídas as casas geminadas, né? Porque, embora tenha alguns trechos do nosso Código de Obras que facilita algumas coisas na construção de casas geminadas, para que elas sejam consideradas da mesma forma que unifamiliares, para esse caso específico, as casas geminadas não estão incluídas. É apenas casas unifamiliares isoladas. Temos ainda muita coisa a fazer, né? Nós que analisamos a parte legislativa sabemos que é só um início. E já está sendo estudado também as outras legislações do nosso município. Sabemos da importância que todas casem, né? Que todas tenham um diálogo entre si. Já aproveito essa oportunidade, de, além de falar do lar, falar que já estamos trabalhando em cima disso. Queremos fazer com que
os processos se agilizem de forma responsável, né? Planejando bem o nosso município e fazendo com que ele se desenvolva. Ficamos ainda abertos, né, se alguém tiver mais alguma colocação, alguma até sugestão, nós sempre agradecemos. Queremos fazer um município cada vez melhor, né? Mas alguém aí do plenário tem alguma pergunta, alguma sugestão, mais alguma informação a respeito? Bom, não havendo manifestação, a Câmara agradece a secretária Maiara, ao nosso engenheiro Luiz Rodrigues, né, as pessoas que atenderam o nosso chamamento e vieram até aqui para ouvir aquilo, como diz a nossa secretária. É o início de uma reforma de um sistema obsoleto que estava gerenciando o nosso município. Então, esse aqui é o primeiro degrau de uma escada de não sei quantos degraus, né? São muitos. São muitos. Né? Então, esse aqui é o início, porque é muito complexo, as pessoas que lidam com engenharia sabem da dificuldade que tem. Então, vamos começar no individual para aumentar, né, a celeridade dos processos, que é a grande reclamação da Lagoa Vermelha, que às vezes você vai fazer a tua casa e o projeto está lá, o financiamento está lá, mas tem prazo também, né? Então, de repente, você perde o financiamento por uma burocracia que não deveria de existir. E é isso que a nossa secretária de administração está pensando no nosso município para o melhor desenvolvimento possível. Então, parabéns, secretária, parabéns, Luiz, e todo o departamento técnico, pela disponibilidade e pela competência de vocês em fazerem esse trabalho que só vem dar bons resultados para a nossa comunidade. Então, agradecemos. Não tendo mais ninguém, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado pela presença.